E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o Professor Pinguim, e estamos hoje para cumprir uma promessa que foi feita no começo de dezembro de 2024, quando eu propus uma questão sobre integrais, e teve um comentário muito bom do Yuri, que é o que acabou gerando esse vídeo, que ele basicamente fez uma pergunta sobre o que acontece com o resultado se a gente considerar A igual a zero. E o comentário dele, que é o que está gerando esse vídeo, basicamente perguntava o que aconteceria num caso especial da questão. Se vocês quiserem ver o vídeo completo da outra questão resolvida, do comentário detalhado, fiquem à vontade para olhar aqui em cima, ó, tá passando o linkzinho. Esse vídeo em si você não precisa nem sequer ter visto outro vídeo para entender o que está acontecendo nele. É um vídeo que se sustenta sozinho. Se vocês quiserem fazer que nem o Yuri e também fazer um comentário, uma crítica, uma sugestão, mandar uma questão ou um desafio mesmo, fica à vontade para usar os comentários aí embaixo, ou se vocês preferirem, ó, passando aqui meus contatos diretos. E com a participação de vocês, o canal fica mais divertido com as coisas que vocês querem mais ver. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bora lá? Vamos começar? Beleza, vamos começar o nosso exercício resolvido de cálculo 1. O enunciado, baseado na pergunta do Yuri, é: no exercício em que a gente calculou essa integral, e aqui eu coloquei de novo a integral do exercício que a gente fez no vídeo, já passou o cardzinho, tem lá embaixo o link na descrição se vocês preferirem. Essa integral, 1 sobre x, x menos a, onde o a é diferente de zero. E o resultado dava 1 sobre a ln de x menos a menos ln de x mais constante. Por que esse resultado não parece que converge para a integral de 1 sobre x quadrado, que é menos 1 sobre x, quando a tende a zero? Ou, parafraseando de um outro jeito, essas funções 1 sobre a vezes ln de x menos a menos ln de x e menos 1 sobre x, elas tendem para o mesmo valor se o a tende a zero? Que é um jeito diferente de pôr a mesma questão. E a ideia é a gente resolver isso, ver se quando a tende a zero, esta coisa e essa outra coisa aqui, elas vão ser parecidas ou iguais quando tende a zero? Respondendo isso, a gente responde a pergunta do Yuri. E para fazer esse exercício, a gente vai precisar saber as propriedades de logaritmo, e nem precisa saber todas as propriedades de logaritmo. A gente precisa saber a propriedade de que a diferença entre dois logaritmos é o logaritmo da divisão, ou ln de x menos ln de y é ln de x sobre y. Ln de 1 vale zero, é uma outra coisa que a gente vai precisar saber. A gente também vai precisar saber a regra de L'Hopital para limites. Se você tem duas funções que ou as duas tendem a zero, ou as duas tendem a infinito em algum valor, então o limite entre uma dividido pela outra dá o mesmo resultado que o limite da divisão entre essas duas. A gente também vai precisar saber a derivada do logaritmo e a derivada do logaritmo com regra da cadeia. Você está fazendo a derivada do logaritmo, vai ser 1 sobre a função vezes a derivada da função que está lá dentro. Com isso em mãos, estamos prontos para resolver o problema. Então vamos começar simplificando essa expressão. A gente tinha lá aquele resultado da integral de 1 sobre x, x menos a, que ele era 1 sobre a ln de x menos a menos ln de x. A resolução dessa integral foi feita naquele vídeo anterior. Por enquanto vamos assumir isso aqui como resultado pronto tabelado. E aqui a gente aplica a propriedade de logaritmo. Essa diferença entre dois logaritmos vira um único logaritmo da divisão. E aqui esse 1 sobre a multiplicando o logaritmo é como se fosse um a dividindo o resultado total do logaritmo. Bom, e aí o que acontece se o a estiver muito perto de zero? Se o a tender a zero? Que é um jeito diferente de perguntar, e o limite a tendendo a zero desta expressão? Então a ideia é, vamos calcular quanto vale esse limite. Fato importante quando a gente calcula esse limite, aqui o a tende a zero, o x a gente vai tratar como se fosse uma constante. Então é esquisito porque a gente está acostumado o x como sendo variável. Nesse exercício gerado por essa pergunta, o x é uma constante. Primeira coisa para resolver qualquer limite. Imagina o que aconteceria se você trocasse o valor do limite na função. Se o a fosse zero, aqui embaixo a gente tem uma divisão por zero, porque você está literalmente dividindo por a e o a vale zero. E em cima a gente teria logaritmo de x menos zero dividido por x, ou logaritmo de x sobre x, que é log de 1, que também é zero. Então, isso aqui seria um limite do tipo 0 sobre 0. Por ser um limite dessa forma, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Então, esse limite, aplicando a regra de L'Hopital, vai ser a mesma coisa que a derivada do de cima, dividido pela derivada do de baixo. Coisa importantíssima aqui. O a é a variável, o x é a constante. Então, quando a gente for derivar, a gente vai derivar o a, fingindo que o x é como se fosse uma constante qualquer. Ou, para a galera mais avançada, é uma derivada parcial em a. Vamos fazer as contas, vamos fazer os cálculos. Embaixo é tranquilo, a derivada de a em relação a a vale 1. Em cima a gente tem a derivada do logaritmo, que é
1 dividido pela função, vezes a derivada da função que está lá dentro. E essa aqui é fácil de derivar porque o x é uma constante. Então, este x aqui, ele é uma constante dividindo a coisa que a gente quer derivar. E aí a derivada em cima vai ser uma derivada de polinômio. Esse x de cima aqui é uma constante, a derivada dele vai ser 0, menos a derivada de a vai dar menos 1. Então a gente tem esta expressão aqui. Coisa legal que acontece aqui, esse x pode cancelar. E a gente tem esse limite, a tendendo a 0, de menos 1 dividido por x menos a. Se o a tende a 0, x menos 0 vale o x, então fica só menos 1 dividido por x. Ou seja, aquele limite lá no começo da questão, ele vale menos 1 dividido por x. Escrevendo isso em outros termos, esse primeiro aqui, ele é o limite, a tendendo a 0, do resultado daquela integral 1 dividido por x vezes x menos a. E o lado direito da equação, ele é a integral de 1 sobre x². E elas são iguais. Então esses dois resultados são iguais, eles convergem para o mesmo, a gente dá um destaque e encerra por aqui. E a gente pode ir além, porque essa coisa, por mais que a matemática esteja certa, a gente fez todas as contas, conferiu, aplicou as regras, não é muito intuitivo que o logaritmo seja igual à divisão de polinômios quando as coisas tendem a 0. Não parece que as coisas encaixam, porque um é um logaritmo, o outro é um polinômio, e a gente está acostumado a falar que as coisas são diferentes. Uma coisa que a gente pode fazer para se certificar que a gente realmente acertou é usar um software para fazer uma animação e mostrar o gráfico menos 1 sobre x² e esse logaritmo x menos a dividido por x, tudo isso dividido por a, ao mesmo tempo, e fazer uma animação do o que acontece quando a vai chegando mais perto de 0. Aqui o que a gente tem é, eu mandei ele fazer 3 desenhos sobrepostos. Aí esse gráfico ele vai ser, em vermelho, o gráfico da função menos 1 sobre x. Está desenhado, está aqui, ele está fixo. O gráfico azul ele vai ser uma animação do gráfico da função do logaritmo quando a ele é maior que 0, mas ele está tendendo a 0. Então ele vale 1, 0,9, 0,8, 0,7, até ele chegar muito, muito, muito perto de 0. E o verde é a mesma coisa, mas pensando do lado dos negativos. Ele vale menos 1, menos 0,9, menos 0,8, menos 0,7. E aqui em cima esse parâmetro ele indica o valor do verde, se vocês quiserem ir acompanhando na animação. E aí eu vou rodar a animação aqui, e conforme ele chega perto do 0, tanto o gráfico que aproxima por cima quanto por baixo, eles se aproximam do vermelho. Até que em menos 0,01, que é o que eu coloquei para o desenho parar, porque no 0 ele daria pau, ele ia dar divisão por 0, o programa ia travar. Ele para aqui, e aí a gente tem uma coisa que é ridiculamente próxima, e fortalece aquela conta que a gente fez de puxa vida, os gráficos estão realmente tendendo um perto do outro. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse problema. Quero mais uma vez agradecer ao Yuri por ter gerado uma pergunta tão boa que acabou virando esse vídeo à parte só com essa pergunta. E é uma coisa que eu realmente nunca tinha pensado, eu não tinha pensado o que aconteceria se o a tender a 0. E é interessante ver que essa divisão de logaritmos realmente fica muito próxima do polinômio, que é uma coisa que a gente não se manca que pode acontecer, mas a gente faz os cálculos acertam, a gente mostra o gráfico animado, ele dá certo, realmente acontece isso na natureza, é uma coisa interessante. Bom, lembrando uma última vez que se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem deixar o comentário embaixo, ou se preferirem, ó, passando os contatos diretos aqui. E eu agradeço muito vocês por terem esse vídeo, agradeço o Yuri por ter mandado uma questão tão boa, e eu espero de verdade poder ver vocês no futuro em outro vídeo, quem sabe numa anedota também. Até a próxima, pessoal. Obrigado!